Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa de desenho de máquinas. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o processo de montagem de peças lá no nosso SolidWorks. Então, hoje a gente vai aprender como que posiciona diversas peças para formar uma montagem no SolidWorks. Então, vou começar a compartilhar aqui com vocês. Então, aqui está a tela do SolidWorks. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser iniciar uma montagem. Então, no caso aqui, eu venho em montagem. Esperando carregar o programa. Agora que carregou, aqui no meu, então ele já vai pedir qual que é a sua peça base. Então, ele já vai abrir uma caixa de procura aqui para você achar onde que está a sua peça que você quer começar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar essa base da montagem. Fiz essas peças hoje aqui para servir de instrução. Então, eu tenho essa peça aqui. Então, notem que eu ainda não cliquei em nada. Eu posso movimentar essa minha peça aqui de acordo com o que eu queira com o meu mouse. E eu posso também vir aqui nessas opções, nessa caixinha aqui, e girar ela de acordo com o que eu queira. Então, eu posso girar ela em Y. Olha aqui, ó, se eu girar em Y, a minha peça gira. Eu posso girar ela em X. Se eu girar em X, também acontece outra coisa, e assim por diante. Então, posso girar até ficar no ponto que eu queira. No caso aqui, eu vou deixar dessa forma aqui a minha peça. Então, clico na tela, então quer dizer que ela foi posicionada lá. Minha peça está aqui. Então, essa aqui é a minha peça padrão. E a partir dela, eu vou colocar outras peças aqui para que isso forme um conjunto mecânico, né? Isso aqui não existe, isso aqui é só para efeito de aprendizado, para a gente ver como é que funcionam as coisas. Por um acaso, você escolheu o arquivo errado, teve que cancelar. Você cancelou, então para você escolher um arquivo novo, você vai vir aqui nessa aba de montagem, então, aba de montagem, e vem aqui, inserir componente. Então, clicando em inserir componente, vai abrir lá essa caixa aqui para você procurar. Se não abre isso aqui direto, você vem aqui e clica em procurar, que já abre aqui para você. Então, eu vou colocar uma outra peça, que no caso é esse elo de montagem. Então, seleciono o elo de montagem, abrir. Então, notem que está aqui, ó, minha peça. Consigo movimentar ela. Eu quero colocar ela aqui no meio. Então, eu quero colocar essa peça ali no meio. O que, que vai acontecer? Ela aqui já está na posição certa, mas caso não tivesse, se tivesse assim deitada, ou por um acaso tivesse assim, ó, que caso que os furos não se coincidem, então você ia vir aqui girar, até você achar o furo certo. Então, vou colocar aqui minha peça dessa forma. Que esteja perto aqui, mas não precisa se importar com isso, porque a gente vai consertar isso agora. Ó, as duas estão unidas, mas isso aqui não é importante, porque eu vou colocar a posição delas agora. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em montagem, na aba de montagem, e venho aqui em posicionar. Então, posicionar é definir onde que vai ficar cada peça. Então, posicionar. Depois disso, eu vou vir selecionar o que que eu quero que seja posicionado. Então, inicialmente, o que que a gente vai utilizar aqui? Eu quero que esse cilindro aqui seja concêntrico com esse cilindro. Por quê? Eu quero passar um parafuso aqui no meio. Então, eu vou selecionar esse cilindro, clico aqui, e depois seleciono o outro. Então, acho esse outro cilindro e clico aqui também. Então, vocês conseguem notar que a gente já está aqui nessa opção marcada, ó, concêntrico. Mas caso você não quisesse que fosse concêntrico, dava para colocar tangente, perpendicular, paralelo e assim por diante. Então, ele está concêntrico. Vou dar um OK. Então, quer dizer que os dois cilindros estão concêntricos. Dei um OK. Mas só que está no local errado, gente. Olha aqui, ó.
ele está do lado de fora. Eu quero que isso aqui fique aqui do lado de dentro. Para que isso aconteça, eu também vou posicionar, só que eu vou posicionar a distância. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, clico nessa face. Então, eu quero que essa face esteja encostada com essa face. Então, clico na outra face também. Então, tá aqui, ó, coincidente. Se é coincidente, os dois vão estar encostados. Mas se por um acaso você não quiser que os dois sejam coincidentes, que tenha uma distância entre eles, então eu quero que tenha 10 milímetros entre essa face e essa face. Então, você vem aqui, ó, distância, e coloca o valor que você quiser. 19, no caso, ou 10, que nem eu falei. Aqui, ó, 10. Aqui, ó, note que com 10 milímetros, então você vai ficar uma distância de 10 milímetros entre uma face e a outra. Mas no caso aqui, eu quero que encoste. Então eu venho em coincidente, os dois vão estar encostados. Dou um OK. Então, tem a minha primeira peça. Agora a segunda peça. Eu vou colocar um parafuso aqui no meio. Então, vou sair disso aqui, já posicionei, dei um OK. Agora a gente vai inserir outro componente. Então, eu insiro outro componente, que é, no caso, o parafuso. Dou um OK. Então, o parafuso aqui já está na posição certa, mas se não tivesse, você girava ele aqui para ele ficar na posição mais fácil de você inserir ele ali dentro. Então, coloco ele aqui. Agora eu vou vir posicionar da mesma forma. Clico na aba montagem, posicionar, seleciono esse cilindro, então eu quero que esse cilindro seja concêntrico com esse aqui. Então, os dois vão se tornar concêntricos. Dou OK. Então, vejam que os dois estão concêntricos. Agora, o que você pode fazer é também colocar essa face interna aqui do parafuso em contato com essa face aqui. Então, vamos lá. A gente vem aqui, ó, nessa face interna com essa face aqui. Então, tá coincidente. E, ó, coincidente vai sobrar um pouquinho aqui. Se o caso não queira que sobre, que fique para fora, então você vem aqui e coloca o distanciamento que for necessário. Então, com 10 milímetros, veja que o parafuso não passa aqui. Mas se for coincidente, ele passa para o outro lado. Então, a gente dá um OK nisso. Então, a gente tem essa primeira peça. Outra peça. O que eu posso fazer agora é colocar uma aba aqui que eu vou colocar aqui no desenho. Então, vem aqui em inserir componente, de novo, montagem, inserir componente. Eu vou colocar aqui pino de montagem. Então, é esse pino aqui. Vou dar um OK. E agora eu quero que ele fique dentro desses buracos aqui. Então, vou fazer o posicionamento dele. Com o posicionamento concêntrico aqui. Então, já tem uma parte pronta. Só que ele não está centrado. Então, dou um OK. O que eu vou fazer para ele ficar centrado é deixar uma distância entre essa face e essa face. Eu sei que isso aqui tem 120 milímetros. E eu sei que esse pino meu tem 200. Então, tem que sobrar 40 para cada lado. Então, eu venho nessa face, seleciono. Venho nessa outra, seleciono também. Só que ao invés de ser coincidente, vai ser 40 milímetros. Então, 40 milímetros. Olha lá, ó, fica igual de um lado e do outro. Dou um OK. Fiz o primeiro. No outro caso, eu posso fazer da mesma forma. Então, venho aqui inserir outro componente, outro pino. Vou colocar esse do outro lado. Meu cachorro arrumando a cama aí, gente. É o barulho. Então, vou posicionar aqui. Seleciono, então, esse meu cilindro.
e esse cilindro aqui, ó, para deixar os dois concêntricos. Dou um OK. E depois vou fazer a face. Essa face com essa face vai ter uma distância de 40 milímetros. Agora, eu vou mostrar para vocês outras funções que a gente tem. Então, se eu, por um acaso, eu vou inserir outro elemento desse aqui. Então, eu vou vir aqui em montagem, inserir componente, vou pegar outro elo. Então, eu tenho aqui esse elo meu, vou colocar aqui dessa forma, vou colocar ele nesse outro buraco aqui. Então, posicionar, eu venho aqui, seleciono para ser concêntrico as duas, dou um OK, e também vou colocar de ser coincidente essa face com essa face, também OK. E agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou colocar um certo ângulo entre eles. Então, eu vou colocar um ângulo entre essa face e essa aqui, ó, está 90 graus. Os dois estão perpendiculares, mas eu não quero que seja. Então, vem nessa face e nessa face, e estou falando aqui, ó, não quero que seja paralelo. Se fosse perpendicular, estava exatamente daquela forma que estava antes. Só que eu quero que tenha uma certa angulação, então aqui é um ângulo. Então, eu clico em ângulo e vou colocar o valor que eu quero. Então, se eu colocar 45 graus, olha para onde que ele vai. Se eu quiser inverter, ele vai para baixo. E assim por diante. Então, se eu colocar 180 graus, ele vai para baixo. Quer dizer, para o outro lado, né? Então, a cada vez que eu vou aumentando aqui a minha angulação, ele vai aumentando também. Então, você pode pôr 270 aqui, ele fica para baixo. Colocar 90, ele fica para cima. E assim por diante. Então, posso colocar aqui 120. Seria 30 graus aqui para a esquerda. Vamos colocar 120. 120, dou um OK. Então, vejam que eu consigo dar a angulação da minha peça através disso. E consigo fazer outras coisas também. Por exemplo, eu posso colocar outro elemento aqui. No caso, eu vou colocar mais um elo. Inserir componente. Mais um elo. E nesse caso, eu poderia fazer algo diferente. Poderia colocar esse elo aqui ou aqui, dependendo das condições que eu queira, né? Então, eu vou posicionar ele. O que que eu posso fazer? Posso falar que essa face e essa face aqui podem ser tangentes, no caso. Tangentes, então, é só um ponto delas que pegam entre si, né? Ou concêntricas. Se for concêntrica, o que que acontece? É das duas terem o mesmo centro. Então, deixando as duas concêntricas, da mesma forma que aconteceu de eu fazer com o cilindro interno, eu fiz com essa face externa, porque era arredondado, então poderia deixar as duas concêntricas. Depois disso, eu posso colocar a condição das faces. Então, eu vou excluir essa face aqui primeiro. Ó. Essa vai ficar em contato com essa. Vou dar um OK. E depois, eu poderia fazer um outro caso, né? De colocar essa aqui em contato com essa aqui também. Mas seria o caso seguinte, ó, esse com esse. Então, conectando as duas, dando OK aqui, a gente vai ter esse nosso mecanismo. Falta só colocar os dois parafusos aqui. Então, inserir componente. Vamos pegar o parafuso. Ao invés de colocar a cabeça para o outro lado aqui, que nem os outros, eu vou fazer o inverso. Vou colocar a cabeça do outro lado. Então, eu vou girar aqui
no eixo que for interessante para mim. Ó. Então, estou girando em Y. Girei 2 vezes, mudei então a cabeça de lugar. Coloquei aqui o parafuso, posicionei. Então, vem posicionar, coloco os dois concêntricos, dou um OK, seleciono a face com a outra face para ficar em contato, coincidente. Também dou um OK. E do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, inserir componente, parafuso. Vou girar ele 2 vezes em Y. Coloquei ele aqui. E vou posicionar. Então, coloco aqui, dou um OK. E venho aqui fazer a mesma coisa. Pessoal, para outra aula, na exercício nosso da sexta-feira, o que eu vou pedir para vocês, provavelmente eu vou mandar esses arquivos aqui para vocês. Quem já conseguiu instalar, que foi a maioria, eu vou pedir para vocês reproduzirem isso aqui que eu fiz. Então, isso aqui que eu fiz não é difícil. Eu já vou dar essas pecinhas prontas para vocês, é só vocês posicionarem aí. E eu vou tentar ensinar lá na sexta-feira também um outro macete que é para a gente sempre conseguir abrir os arquivos. Para quem não conseguiu ainda instalar, eu vou pensar em outra atividade para fazer. O Solid 2013, eu vou tentar ensinar um método para abrir também no 2013. Mas só que o ideal é tentar instalar outro, por mais que seja a versão estudante. A gente tem a versão estudante do SolidWorks. Então, tem a SolidWorks estudante. Eu vou tentar achar aqui para vocês qual que é o link e já mando aí. Então, vou colocar o link aí agora. Se quiser baixar o SolidWorks versão estudante, tá aí. Totalmente legal isso. E vamos lá. Esse conjunto teria como movimentar sim. Só que no caso eu fixei aqui, né? Eu falei que a angulação daqui para cá era uma tal angulação, né? Eu não lembro nem o valor. Mas só que se não tivesse essa restrição aqui, você poderia movimentar o sim. Aí você ia ficar movimentando de um lado para o outro aqui. É. Mas já que ele tem essa restrição aqui que eu dei da angulação, ele não vai movimentar. Mas tem como. E tem um recurso aqui no próprio SolidWorks, tem como você ver o movimento das coisas aqui. Dá para você fazer uma simulação de movimento. Deixa eu, ah, deixa eu terminar essa gravação aqui. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar depois.